Eu quero ver de novo o filme das branquelas. Oi pessoal, aqui é a Ana Lécia do blog Cena Rock, que vocês acompanham no site do Correio do Povo, mas a gente também tá nas plataformas de áudio e vídeo, no YouTube, nos tocadores de áudio, com o nosso podcast do Cena Rock. E hoje o nosso episódio é com o músico Jaidson. Oi Jaidson, tudo aí, bem? Tudo bom. Tudo bom. Músico porto-alegrense, cantor, compositor, também toca guitarra, tem 40 anos e recentemente lançou um disco, né? O seu primeiro disco, álbum de estreia, Live Fast Die Old. E a gente já vai começar falando sobre esse disco que saiu agora, dia 11 de abril, né? Já está nas plataformas. Não sei se tem mídia física, alguma coisa assim. Por enquanto ele está no streaming. Ainda não, Tô pensando, é muito caro. Mas, por enquanto, então, a gente pode acompanhar em todas as plataformas o álbum com 9 músicas, tá? E o legal, eu até anotei aqui, queria logo contar para vocês a descrição, que diz que o álbum é a trilha sonora para quem tem urgência de viver e sabe que é preciso consciência do próprio lugar no mundo para aproveitar no tempo. Eu achei uma descrição fantástica, né? Longe de querer resumir a essência do álbum, mas eu achei muito bacana isso. E eu já vou aproveitar para te perguntar, então, porque tem muito a ver com a tua vida, com a tua trajetória, desde a adolescência, as coisas que te marcaram. É meio essa vibe, né, o álbum. Eu acho que é um pouco isso, sim. Eu acho bonita essa descrição. Quem fez foi a assessoria, o Homero, né? Não fui eu, mas eu achei interessante, assim, o que ele conseguiu captar, assim, né? Uhum. Mas eu acho que sim, acho que tem uma... Acho que o primeiro single que eu lancei foi o I Don't Wanna Die Young, foi a primeira música que a gente focou, assim, em terminar, fazer ela de ponta a ponta. E o álbum meio que foi se montando em cima dessa música, assim. Porque a gente eu e o Marcel, que é o meu produtor, a gente achou que ela tinha um potencial melódico, assim, né? Era uma música que não é apesar de ser um punk rock, assim, guitarras e tal, ela tem uma melodia, assim, meio grudenta no refrão, e aí mistura português e inglês, e é dentro dessa temática, assim, né? I Don't Wanna Die Young, não quero morrer jovem, né? E na música eu falo muito sobre a galera que morreu muito nova, assim. E eu, né, comecei a fazer ali com 38, 39 anos, né, próximo dos 40 ali. Então, o disco começou a se formatar em cima dessa temática, assim, né? É aí que a gente chegou no título. Tem mais uma música que fala sobre isso, aí tem outra música que fala um pouco mais sobre, sei lá, uma música mais niilista. Então o disco acabou ficando dentro desse conceito, assim, né? Mas muito a partir do primeiro single, I Don't Wanna Die Young. Sim, ao todo são 9 músicas, né? E eu até registrei aqui, passando pelo punk rock, hardcore melódico, grunge e o rock alternativo. Uhum. Então foi meio que nessa parte melódica, meio que uma composição também, assim, um mix de estilos, né? Sim. Eu acho que começa assim, né? Bom, meu projeto autoral se chama Jaidson, que é o meu nome, né? A minha ideia inicial era... Né, como tive banda na adolescência e a banda se desfez, como todas as bandas, a maioria das bandas da adolescência, né, cada um vai para um lado, e eu quis focar nesse projeto, pensei, eu não vou formar uma banda, não quero fazer uma banda, quero fazer o meu projeto, porque daí eu tenho, né, já um pouco não, né, espero que bem mais maduro, vou fazer do jeito que eu quero, né, então não queria montar uma banda. Então trouxe o Marcel, que é o produtor, e a gente trouxe músicos porque a gente precisava tocar, gravar as músicas e tudo mais. Só que acabou que a gente acabou formando uma banda, porque a gente ficou amigo, sim, né? Os outros músicos, o Renato Siqueira e o Rodrigo Ferreira, e o Marcel, que é o produtor, também toca baixo. Então acabou virando uma banda, que é o meu projeto autoral, assim. Mas é interessante que teve esse início, assim, né? Queria uma coisa muito mais independente, e acabou indo para um lado que, enfim, se formou uma banda. Mas eu fugi da tua questão principal. Era da questão da parte melódica, dos estilos ali, sim. Da composição. Uhum. E então, assim, eu que fiz todas as músicas, né? Então faço sempre as músicas de uma maneira mais rústica, assim, né? Embrionária, mas faço
ela de ponta a ponta e passo para o Marcel, que é o produtor, para ele ter uma visão do que funciona e o que não funciona. Mas acaba que das nove faixas, teve contribuição de todo mundo. Então isso contribuiu melodicamente, assim, e enfim, em termos de arranjo e tudo mais, porque cada um tem uma vertente, assim, né? Então eu venho muito mais do punk rock, grunge, rock gaúcho, gosto muito disso. Então as minhas influências na composição, no jeito de cantar, letras e tal, acaba ficando por aí. Mas em termos de arranjo tem a contribuição de todo mundo. Então tem, sei lá, Renato Siqueira é um cara do metal. Então, for ouvir a bateria, tu vai ver que um pouco tem. mais pesado. Exatamente, tem um pouco mais de peso. O Rodrigo é um cara mais. A gente brinca que ele é o único músico da banda, né? Então ele tem uns arranjos mais sofisticados e tal. Mas é mais ou menos por aí. Mas as letras todas tuas, todas minhas, criadas por ti. Sim. E nessa vibe que a gente estava falando aí da questão do tempo, de trajetória, de coisas que marcaram. No disco, assim, eu acho que eu divido em 3 blocos, assim, né? Então, acho que tem um primeiro bloco que é mais sobre relacionamentos, assim. Então, tem ali uma música que pega uma temática um pouco mais engraçada, mas é dentro de relacionamentos e tal. Então, as primeiras 3 músicas permeiam isso, né? No meio, a gente entra na questão mesmo de, né? Então, Live Fast, Die Old, né? Que é essa resposta, né? Ao Live Fast, Die Young. Tem a I Don't Wanna Die Young e entra uma Camisa Amarela também, que é a música, acho que é talvez a única música que é mais política, assim, né? Mais politizada, que acaba sendo uma sátira, né? Sim. E o último bloco é que daí é um bloco mais nihilista, assim, né? Que daí fecha o disco, que daí também acaba conversando com a... Então, apesar de não ser um álbum conceitual, esses 3 blocos, eles se comunicam, porque então as 3 últimas faixas que são mais nihilistas, assim, elas acabam conversando também com a primeira parte e com a segunda parte, assim. Então, se ouvir da música 1 até a música 9, tem uma coesão, assim, tanto, né, de arranjos e tudo mais, porque a gente pensou nisso, e em termos de composição também. Tem uma coesão, mas ao mesmo tempo esses blocos têm uma certa independência para poder também refletir o que tu queria mostrar. E de estilo também, assim, né? Então tem música que é muito mais punk rock, mas né, também com algumas quebradas diferentes, mas isso. Então, gente, Live Fast, Die Old, tá reforçando. Acompanhem nas plataformas, quem ainda não conhecem, escutem. Escutem as 9 músicas, escutem por blocos, depois vão pulando, vão voltando. É isso aí. Eu queria comentar, porque um pouquinho antes de sair o disco, tu lançou o videoclipe de filme do Almodóvar. Isso. Me atrapalha. E já tinha um tempinho o single e aí saiu o videoclipe. Conta um pouquinho da história da música, depois o clipe, como foi feito, que também as locações foram um pouco até na tua casa e estúdio e tal. Essa música, eu acho que ela é a nossa música mais com um apelo pop, assim, né? Uma música em português, apesar de também, né, ter os elementos, obviamente, de guitarra e um certo peso, assim, mas é uma música mais pop que tá dentro desse bloco que eu comentei que fala sobre relacionamento, e ela é uma música que pode ser considerada mais engraçada, assim, talvez, né? Porque fala também do cotidiano, assim, da relação de 2 pessoas, onde uma gosta muito de cinema mais cult ou qualquer coisa mais cult e a outra pessoa gosta de coisa mais pop, né? Então, no filme do Almodóvar uma pessoa quer ver só filme cult, filme do Almodóvar, e a outra tá afim de ver o Adam Sandler, ou tá afim de ver, sei lá, filme das branquelas que eu comento, né? Então, a música fica dentro dessa temática, assim, e ela tem esse apelo muito mais pop, com um refrão que é muito repetitivo, assim, que fica na mente. Inclusive, nos shows é o que a gente nota que tem um pouco mais de apelo, assim, engaja o pessoal, né? Dá um engajamento. E aí o clipe foi isso, assim, a gente quis investir em fazer o clipe, assim, para ter, né, essa representação em vídeo também. E sim, aí a gente teve essas, né, a gente trouxe lá o Billy, que fez o Homero fez a parte da roteirização ali, junto com o Billy, que fez a captação, e a gente quis, de alguma maneira, né, transparecer o que está sendo dito na música, assim, né? Então ali aparece um casal no clipe, que é a Anne, que é uma amiga minha, e eu, e é isso. Então uma pessoa tá ali querendo ver um filme cult e a outra tá querendo fazer outra coisa, querendo ver qualquer coisa que tá dando na TV, alguma coisa assim, né? Meio que demonstrando o que normalmente acontece, né? As diferenças que vão aparecendo e tem que
se possível, tentar lidar com isso, Sim. né? Você falou do Billy, só para registrar certinho, Billy Valdez, Isso. Coletivo Catarse, né? Isso aí. Tá. E antes de filme do Almodóvar, tem mais 2 singles que tinham saído um pouquinho antes. Se quiser, gostaria que tu comentasse também sobre eles. Tá, o primeiro foi o I Don't Wanna Die Young, né? Foi o primeiro single, então, que é dentro dessa temática, né? De como se fosse uma homenagem também a essa galera que morreu muito nova, né? Então falo Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jimi Hendrix, né? Jim Morrison. Falo dessa galera. E aí também, por isso que eu comentei, né? A gente falou no início, né? Que acaba conectando uma coisa a outra, porque apesar de ser uma homenagem e falar dessas pessoas, também tem uma angústia, assim, né? De ser um músico agora mais velho, com 40 anos, e fazendo música e de alguma maneira tentando se conectar com essa galera, ou até tentando entender, sei lá, algumas coisas assim. Então, ela é uma música que é meio... não anti isso, né? Do tipo, do morrer jovem, mas ela também traz uma reflexão, assim. Então, esse foi o primeiro single que também tem que a gente fez um clipe, né? O segundo já é o Camisa Amarela, que é o que eu comentei que é a música mais politizada. Mais politizada, assim, que a gente inclusive fez um lançamento de um documentário, assim, bem na véspera, né, das eleições municipais. A gente fez uma ação aqui em Porto Alegre, tem um documentário que está no meu canal também que a gente fez, que a gente foi para as ruas, assim, fazer uma ação, e a gente foi, as pessoas da banda e produção, tudo de camisa amarela para a rua, assim, camisa da seleção brasileira. Sim, uma coisa mais crítica e tal. Mas a música ela é cantada na perspectiva de alguém que acredita no que está dizendo. Então isso é interessante porque muita gente não, mas algumas pessoas não entendem. Elas acham que o que eu estou dizendo na música é o que eu estou dizendo mesmo. Não perceberam que na verdade é uma sátira. É uma sátira, pelo momento e tal, né? E então aí as demais músicas, né? Porque daí essas aqui então tinham saído e tal. E tem mais perspectiva de clipes, de vídeos das demais músicas. Como é que tá isso? Sim, agora a gente começa a trabalhar nesse ano nas músicas, né? Provavelmente a gente deve fazer o clipe de Misery, que é a última faixa do disco, que é um feat com o Tom Zinski, que é um músico aqui de Porto Alegre também, né? Da It's Already, ele também tem um projeto solo. E a gente fez esse dueto, assim, nessa última música, que é a música talvez a música mais diferente do disco, assim, também mistura vários elementos, assim, mas é uma música mais melancólica, então é uma música que tem violão e tal, mas também tem um beat e também tem peso, assim, e é eu e o Tom cantando o tempo inteiro, assim, às vezes como dueto, às vezes como resposta de um ao outro, assim. Legal. E a gente aposta bastante nessa música, assim, porque é uma música que foi muito bem produzida. Acho que para um clipe ela fica muito bem nessa... Exatamente. E aí fazer os dois, né? E aí a gente também consegue promover os dois, né? A música. Então talvez a gente faça desse e também quero fazer de outros, assim, talvez alguma... Não sei se com uma grande produção, mas também naquela linha de ter um registro em vídeo sempre importante. Sempre é legal, né? E deixa eu ver aqui o que mais que a gente tem do disco. As demais músicas, eu não sei se tu quer contar um pouquinho também da história, porque tu já falou um pouco dessa coisa dos blocos ali, mas acho que é meio... Sim. Porque não tinham saído singles, né, das demais. Outros, Ficou agora no álbum mesmo, Isso, saíram esses 3 singles e as outras 6 são inéditas, né? Então eu acho que, assim, do primeiro bloco ali tem, de novo, é dentro desse tema de relacionamentos, assim, tem a Afraid, que é uma música que também traz essa abordagem que a gente fez em termos de melodia, que ela tem um peso, mas ela fica muito calma, assim, então também dá pra dizer que é um pop punk, mas com um certo peso, assim. Essa tem letra em inglês, então isso também tem... Nesse disco tem isso também, né? Tem música, umas em português e umas em inglês, né? Tá. Música, e I Don't Wanna Die Young é as duas coisas, é português e inglês. E acho que dá pra falar do último bloco, assim, tem uma música que é a Psilocybin, que é uma música que fala sobre uma experiência com alucinógenos, assim. Psilocybin é o princípio ativo dos cogumelos, assim. Então, também é uma música, assim, que acho que pega muito mais um grunge, dá pra se dizer, assim. E é uma música que eu gosto bastante dela, mas eu me surpreendi, assim, que muita gente veio me dizer que foi a música que mais gostou, assim. Então ela também tem essa vibe noventista, mas também tem algumas quebradas, assim, e tal. Essa é uma música em inglês e fica dentro desse tema, assim.
Misery também é uma... que é que a gente estava falando antes, que é com o Tom. Feat com o Tom, que eu acho que é a música mais melancólica, assim mesmo, né? E essa também é em inglês. E ela fala sobre essa misery de agonia mesmo, né? Então, uma agonia que pode ser interpretada de mil maneiras, né? Sim. Então, quando eu fiz, eu tava pensando, sei lá, em algumas coisas, mas depois até eu mesmo fico analisando, depois da música pronta, inclusive, né? Que ela pode ser analisada de várias esferas, assim. Então, alguém pode olhar para a música e pensar que é tipo, um pedido de ajuda ou, na verdade, oferecendo ajuda. Sim. Se for prestar atenção na letra, assim, né? Principalmente por conta da dinâmica que a gente fez de dueto e de resposta, assim, né? E qual mais que faltou? Live Fast Die Old, que é o disco, também tem... O título. É o título do disco, que é uma música que... Acho que foi a última música que eu fiz, porque a gente achou assim, falta uma música que diga o que é o disco, assim. Então sim. é uma música que eu só grito isso, Live Fast Die Old, então um punk rock bem pegado, assim. Uma música que tem menos de 1 minuto, acho que 40 segundos, assim. E essa também é influência total, assim, de hardcore, californiano e outras coisas, assim, também. E eu não sei se eu esqueci alguma... É porque a gente tá fazendo um raio-x, gente. A gente tá dissecando o disco. Tem uma que é também do último bloco, que é a Somos Só Carbono. Essa é interessante porque foi a primeira música que eu apresentei pro Marcel, que é o produtor, e que ele gostou, assim, também era uma música em português, também tinha um refrão meio chiclé, assim, né? Uma melodia bem chiclé. E também é uma música bem niilista, assim, né? Que o nome é Somos Só Carbono também. Sim. Né, também pode ser encarado assim, tipo, como assim, somos só carbono? Não tem mais nada? Pode ser. Pode ser encarado assim, né? Pelo menos dá uma... desperta para reflexão, né? Sim. E tinha comentado antes aquela coisa que é meio que uma história que se repete, de ter banda na adolescência, mas elas não vão muito... Enfim, vão por um tempo e tal, coisa de adolescência. E a tua trajetória foi também isso, depois ficou vários anos, digamos assim, em outra área, mais recentemente que voltou na música e já lançando o single, o clipe e agora o álbum de estreia. Como é que foi esse percurso? O que te fez? Não, era isso que eu queria, agora eu vou me dedicar, é música, É bem interessante, porque eu penso, sempre que me perguntam, eu penso e talvez eu dê resposta diferente, assim, porque eu estou sempre pensando sobre, assim, né? E eu acho que é um paradoxo, assim, né? Porque tem aquele lance da frustração de não ter seguido com a banda na adolescência e, né, aquela coisa que me acompanhou durante muito tempo como frustração, como, né, aquela coisa de, tipo, aquela mágoa até de... Pô, queria muito ter feito e, tipo, não rolou por N motivos, né? Mas o paradoxo que eu digo é porque, tipo, eu só fui capaz de fazer o que eu fiz agora nesse disco, nesse trabalho de me dedicar e conseguir fazer por conta da minha vivência mesmo, né? Então o paradoxo é esse, né? Tá bom, talvez se eu tivesse feito um pouco mais na adolescência, talvez não tivesse feito nada agora, porque, sei lá, teria me desiludido muito mais lá. Então, esse é o paradoxo que eu acho interessante, assim. Mas a história foi essa, assim, que eu acho que é a história que se repete com muita gente, né? Tipo, ali 15, 16 anos, né? Sempre gostei muito de música e aí a gente começou, tive uma bandinha, depois tive outra, até que a gente conseguiu ali com, sei lá, 16, 17, de fato formar uma banda, chegou a tocar em algum lugar, chegou a tentar fazer alguma composição. Só que essa idade é difícil, né? Porque daí tu tá com 16, 17, 18 e aí começa aquilo, tu acaba... A gente tá até confuso sobre o que realmente tudo, tá né? a fim de fazer ou não, né? E também tem aquela questão que pra mim é que mais me pegou a vida inteira, que é o lance de uma cobrança de todo mundo, assim, na verdade, né? De ter realmente uma profissão, né? Como se isso tipo, não fosse... pra onde é que tu vai, exatamente, né? Tá? Pra onde é que tu vai? E aí acabou o ensino médio, vai fazer o quê? E aí começa aquela pressão, e tipo, não sou herdeiro, né? Então aquela coisa, não tinha o que fazer, tinha que trabalhar. Então,
E aí isso me alimentou muito, alimentou no sentido de frustração, né? Mas é o que eu digo desse paradoxo. Mas agora que, bom, tem um agora, repertório de exatamente, experiências e vivências de tudo isso. que permite falar sobre isso e escrever sobre isso. Tá. Mas agora vai seguir, assim, em breve teremos um segundo álbum, é isso? A gente está trabalhando já, na verdade já tem, assim, porque, enfim, durante todo esse período, não é que eu fiquei hibernando, né? Claro, tive que me adaptar e tive uma carreira e tudo mais na área de tecnologia, ainda tenho no caso, né? Sim. Porque, né, não vivo de música ainda, não sei se vai rolar, mas então nunca parei, né, de compor, de fazer, então sempre tive violão, guitarra em casa e sempre com aquela coisa, e sempre guardei muito material, então sempre fazia e guardava, até que chegou um momento que foi ali um pouco antes da pandemia, na pandemia onde eu pensei, tá, e se eu começar a trabalhar nisso, né? Então eu comecei a organizar esse material, ver o que tinha interessante, né? Fazer um pouco mais, guardar, até que encontrei o Marcel Bittencourt. Ele estava dando um workshop sobre produção musical, porque daí eu já estava querendo entender sobre produção musical com a ideia de, tipo assim, eu mesmo vou fazer, né? Com aquela ilusão. É muito difícil fazer isso sozinho, assim. Mas eu fui fazer esse workshop dele, sei lá, muito tempo atrás, quase 10 anos, eu acho. E ali que eu conheci ele, ficamos amigos e tudo mais. Aí em algum momento eu falei pra ele, cara, tu é produtor, somos amigos, queria te mostrar o material que eu tenho. Me produz. Exatamente. Aí ele... Mas eu ainda, porque aquela coisa também, como eu nunca parei e nunca entrei nesse mundo, ainda fica uma barreira invisível na cabeça, né? Que é tipo assim, acho que não, né? Acho que o cara não vai querer me produzir, ou sei lá, muito difícil e tudo mais. E ele me incentivou muito, assim, porque ele ouviu as coisas que eu tinha, que eram bem embrionárias, mas ouviu e me incentivou, falou, cara, tem bastante coisa boa aqui, quem sabe tu pega essas aqui, trabalha um pouco mais, isso aqui e tal, e assim que a gente começou. Então, comecei a, inclusive, compor mais depois que a gente começou no processo de... Sim, que daí também tu teve esse incentivo, né? Exatamente. E eu acho que essa questão de uma limitação na minha cabeça mesmo, assim, de achar que não ia rolar, que tipo, nada a ver e tudo mais. Então, aos poucos, quando eu comecei a compor mais, comecei a ver a música nascer mesmo, assim, e ver para onde que dava para ir, acho que eu acabei vendo, não, vamos lá, vamos seguir, assim. Sim. Mas sim, e aí sim, então tem muita música que eu fiz que durante o processo desse álbum e depois também, né? Então a gente já está começando a organizar trabalho para o segundo álbum, sim. Eu tenho bastante material, assim. Legal. Enquanto isso, vamos trabalhando nesse, né? Tem que ouvir bastante esse. Né? Que bom. Bom, para nossa sorte, então, alguém saiu de outra área, quer dizer, não saiu, né? Mas não está mais só na outra área e voltou Vida definitivamente para a música. E temos, então, Live Fast Die Old, enfim, e muitos trabalhos pela frente. A pessoa já está botando pressão. Não, tem que ser. E aí eu queria comentar também da plataforma, né? Novo Rock Gaúcho. Tu idealizou, enfim, tem parcerias. Conta então pra gente qual é a ideia, como é que tá rolando, se mais gente pode participar, como é que... Isso é interessante porque também acaba nascendo dessa minha vivência nos últimos anos, então, na música, assim. Então eu faço uma coisa que eu gosto muito, mas que eu considero um trabalho importante para o que eu quero atingir como músico, como artista, que é uma imersão no que está rolando de verdade na cena gaúcha, digamos assim, né? Sim. Então, nos últimos anos, assim, eu vou muito em todos os shows, principalmente autorais, assim, tudo que está rolando. E dessa vivência que me veio isso, né? De falando com pessoas, com amigos que também fazem isso, né? Que também tem banda e tudo mais. Cara, tem muita banda boa, muito artista novo, muita coisa legal acontecendo, assim, né? E então tive essa ideia e primeiro criei uma playlist no Spotify que era tipo, eu ia num show, via uma banda, gostava, botava na playlist. Ou tipo, sabia que ia ter tal banda, botava na playlist. Sim. Chegou um momento onde tinha muita banda, muita música nessa playlist, eu pensei, mas isso fica preso ali no Spotify. Então, daí aproveitando o meu conhecimento da minha outra área, né, que é de tecnologia, então criei tive a ideia de criar essa plataforma que é um site com um sistema de gestão, né, onde a gente pode cadastrar bandas, artistas, e agora a gente, né, depois que o Homero veio também, né, contribuiu muito para tudo que veio de novas ideias da plataforma, né, principalmente na parte de curadoria e coisas novas que a gente tem. Então a gente acaba tendo ali, o principal é tentar
enxergar qual é o cenário da música no Rio Grande do Sul de novos artistas. Isso que a gente chamou de novo rock gaúcho. Né? Então, hoje a gente está com quase 200 bandas, artistas cadastradas nessa plataforma. E, de fato, a gente consegue ter um retrato, assim, ó, desde quando a gente lançou até agora, onde tem mais banda, que, né, por óbvio, é em Porto Alegre, que a gente tem mais contato, Sim. né? E por ser a capital, enfim. Mas tem pelo muita, estado também, pelo né? estado tem muita banda também. E o nosso objetivo maior é, daqui a um tempo, a gente conseguir ver mesmo, assim, né? Pô, daqui a pouco a gente chega em 1000 bandas, 1000 artistas cadastrados. Bom, quantas são de Santa Maria? Quantas são do interior mais para o norte, mais para o sul? Quantas são de Porto Alegre? Qual é o estilo né, que mais predomina? Sim. E para que a gente consiga devolver também para a cena, assim. E dar visibilidade, exatamente, né? Exatamente. Então lá tem cadastro de... A gente também consegue cadastrar os shows que vão rolar, os bares que recebem os shows, que também é importante, né? Mas eu acho que o pilar principal é isso, né? Dar visibilidade para novos artistas, né? Então a gente tem no Instagram também, né, onde a gente replica o que está acontecendo no site. No assim. Instagram, qual é o arroba? O arroba é Novo Rock Gaúcho. Tá, Esse então é ali, ó, para quem não segue, o pessoal seguir... Novo Rock Gaúcho no Instagram e o site novorockgaúcho.com. Tá. Né? Então toda banda ganha pode mandar o material pra gente, tem lá um botão, né? Pode mandar no Instagram, pode nos encontrar por aí também e pedir pra colocar. Na noite, nos shows. Nos shows, E aí cada banda ganha como se fosse o seu perfil no site, né? Então, sei lá, a banda Jaidson tem lá, novorockgaúcho.com/Jaidson. E aí lá tem foto, né? Uma bio, né? As redes sociais, clipe, o que tiver, né? Spotify, as plataformas. Então também esse centralizador que ajuda bastante, assim, né? Todo mundo, na verdade, né? Que é chato pode procurar lá. Então essa é a ideia, assim. Baita iniciativa, gente, muito legal mesmo. E seguindo nessa linha, assim, das bandas, do som autoral, da cena independente e tal, a gente até estava comentando antes aqui um pouquinho sobre a questão dos shows, dos coletivos, dos festivais, da galera se reunir, tocar junto, enfim, para fortalecer, né? Então, as bandas recentemente tocou no Caos, tinha várias outras bandas também da cena independente. E essa também é uma ideia tua, tocar, se envolver, além da plataforma também, ir para a cena, para os shows, se reunir. Sim. Eu acho que assim, tá é um momento muito bom, assim, sabe? Tenho falado que eu acho que é um momento de Porto Alegre, de Rio Grande do Sul, de Brasil e de mundo, que é muito propício para a arte em si, né? Para a gente questionar cada vez mais. Então, eu vejo que aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem essa efervescência, assim, tem muita coisa acontecendo e tem espaço, né? Tem cada vez... Talvez não tenha como tinha antes, mas a gente tem bastante lugar que está abrindo espaço para que a gente tenha esse tipo de arte acontecendo, né? Que é de som autoral. Então, eu também frequento outros lugares e tem uma questão, né? Tipo, que eu acho que deve ser uma questão que não é só daqui, né? Mas tipo, a gente tem... Hoje o que mais predomina são, sei lá, festas, que é o que dá dinheiro, né? Então vai muita gente em festa, é muito mais, talvez, fácil, né? A galera consome música internacional, música que todo mundo conhece, então todo mundo fica ali, todo mundo gasta bastante com isso, gasta ingresso com a festa, gasta com as bebidas e tal. E aí pro som autoral é bem nichado mesmo, né? Porque não é todo mundo que tem a paciência, talvez, não sei se é essa palavra. Então eu vejo, como eu habito os dois mundos, pouca gente tem intersecção de ir em festa e ir em show autoral. Sim. Né? Então normalmente quem gosta de show autoral vai em show autoral. E quem gosta de festa vai em festa. Né? E esses mundos meio que não se conversam. Eu acho isso muito ruim. Porque eu acho que nos anos 90, anos 2000, tinha uma integração muito maior. Né? De tipo, DJ vai tocar música nova também, né? Porque o papel do DJ também é apresentar música, né? E hoje eu vejo que tá muito mais concentrado, assim, é muito difícil um DJ numa festa, seja de rock ou não, que vai tocar um som novo, assim, né? Principalmente um som novo da sua região, o que eu acho meio absurdo. Se a gente pega principalmente o histórico aqui de Porto Alegre, a Ipanema fazia muito isso, né? Tinha um espaço lá para tocar
bandas novas daqui e outras rádios e outros lugares também, né? E o que eu acho é que talvez em algum momento a gente chegue numa convergência de novo e algo comece a acontecer, assim. Sim. Mas mesmo separado, eu vejo que o cenário autoral, assim, tá muito bom, assim. Cada vez mais banda, muita gente querendo consumir Sim. também. E quanto mais a gente conseguir dar essa visibilidade, dar esse incentivo, enfim, com as mais variadas iniciativas, Com certeza. melhor, Com né? certeza. E então, assim, vamos agora divulgar para o pessoal todas os tuas plataformas, teus arrobas, onde o pessoal pode... Tá. Quem ainda não segue, por favor. Pois é. Né? O meu nome ele é peculiar, né? Então primeiro tem que acertar o meu nome. Mas se acertar, vai me achar, porque só tem eu na internet, basicamente, com esse nome, né? Então é Jaidson, Jaydson. Esse é o meu nome. Então, jaidson.com é o meu site. Então normalmente eu coloco lá todas as informações, todas as redes estão lá também. Se procurar no Instagram por Jaidson também, o arroba é Jaydson, então é JAY_Jaydson. Esse é no Instagram. E esse eu acho que acaba sendo os principais, assim, né? Eu tento concentrar tudo no meu site, porque ainda acredito que site é uma... Dali direciona, Exatamente, YouTube aí consegue e tal, né? direcionar para tudo, né? Mas sim, tô no YouTube também, lá tem os clipes e tal. Sim. E enfim, nas plataformas também, né? Plataformas de streaming também, procurar por Jaydson. Agora já tá um pouco mais consolidado, assim, o nome, né? Porque antes, agora o Spotify, procurar por Jaydson já vai me achar lá. Sim. E alguma coisa de shows, agenda de shows agora? Sim. A gente quer tocar bastante, sim. A gente tocou agora na última sexta-feira aqui em Porto Alegre no Caos. Foi um evento com 5 bandas, foi muito bom. A gente também tinha feito o show de lançamento do disco, né, esse ano. E o próximo show a gente vai abrir para o CPM 22 em Novo Hamburgo, em junho, acho que é 7 de junho. Né? A agenda também está atualizada, fica no Spotify, fica no site, fica enfim, todos os lugares. E a qualquer momento, novidades nessa agenda então, aí também. A gente quer tocar bastante esse ano e trabalhar o álbum o ano inteiro. Legal. Só reforça pra gente quem está te acompanhando, então, nesse projeto, nesse trabalho todo. Vamos lá, então na banda é o Marcel Bittencourt, que é o produtor, né, enfim, produtor de tudo que a gente fez até agora, e ele também é o baixista. Né? E aí a gente tem o Renato Siqueira, que é o baterista, né? Também participou ali de todas as composições, e o Rodrigo Ferreira, que é o guitarrista bom, que eu digo, né? Mas tu toca também, toco né? Toco também, mas eu gosto de fazer barulho, ele gosta de fazer coisa bonita, assim, a gente tem que dar tipo uma segurada. música, assim. A gente tem que dar uma segurada nele, tipo, não, toca umas cordas erradas aí, faz não sei o quê. Mas o Rodrigo Ferreira é o outro guitarrista também. Então tá, olha aí, gente, uma turma muito legal. É isso, então, acompanhe o Jaydson com Y, tá? Para facilitar a procura para quem. Live Fast Die Old, então, o álbum com 9 músicas. Tá nas plataformas. Uma delas a gente tem o clipe, né? Que é o filme do Almodóvar, né? I Don't Wanna Die Young também. Tá. O primeiro então, também tem os dois. Acho que teremos mais clipes das demais músicas aí. Em breve um segundo álbum. Já estamos aqui projetando, né? E shows, e é isso. Porque a ideia realmente é reforçar a cena autoral, que tem muita qualidade, a cena independente, a cena autoral, tem muita qualidade aqui no nosso estado, que a propósito é o foco também do nosso blog, do nosso podcast, né? A cena daqui. A gente também divulga, claro, outras linhas, covers e tal, mas a cena autoral, a cena independente também a gente tem aqui, é muito forte, de muita qualidade. E vamos reforçar. E aí a plataforma, o @Novo Rock Gaúcho, para que as bandas se integrem, possam ali também divulgar seu espaço. Os fãs também podem acompanhar, porque vão conhecer cada vez mais bandas do som, né, da nossa cena autoral independente. Então, são várias iniciativas também do Jaydson, para além do seu trabalho na música aqui. Muito legal. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Então, sucesso, uma boa estrada aí com o álbum. Esperamos em breve estar aqui para contar mais novidades. Enquanto isso, sigam, né, o Jaydson nas suas plataformas, nas suas redes. Sigam acompanhando o Cena Rock.
no blog, no site do Correio. Também estamos no Instagram e no Face e nos tocadores de áudio, de vídeo, enfim, também para nos acompanhar. Então esse foi mais um episódio do podcast e vídeo do Cena Rock com o Jaidson. Obrigada mais uma vez. Valeu. Até uma próxima. Valeu. Tchau, gente. Até mais. Beijos. Ela só quer ver filme com Moldova. Ela só quer ver filme com Moldova. Ela só quer ver filme com Moldova.